Boa noite, queridos. Boa noite. Boa noite. Bom, vocês estão aqui, que bom. Nós estamos nesse domingo iniciando uma nova série, a série para falarmos sobre família, essa série chamada Projeto Família. E o início dessa série, nesse domingo, já começou de um jeito muito legal. Nós estamos iniciando um hábito novo, uma prática nova na nossa igreja. E de uma vez por mês termos em nossa celebração, durante metade da nossa celebração, até esse exato momento em que estamos, termos as nossas crianças junto conosco no culto. Então, hoje nós tivemos pela manhã aquela criançada toda e à noite o número de crianças é menor, mas nós temos também um número expressivo de crianças. E todos os domingos que as crianças estiverem com a gente aqui, uma vez por mês, nós vamos orar por elas, nós vamos trazê-las aqui à frente, impor nossas mãos e abençoar as novas gerações da nossa igreja. Então eu quero convidar aqui à frente todas as crianças que estão espalhadas por aí. A hora é de vocês agora, venham correndo aqui para frente, pode vir correndo, pode vir rápido, do jeito que vocês gostam. Quando não é para correr, vocês correm. Agora quando eu falo que é para correr, vocês vêm igual uns anjinhos. Pode vir correndo, isso mesmo. Não precisa subir. Pode ser aqui, ó, aqui na frente, aqui, ó. Não precisa subir. Isso. Tá tudo bem com vocês? Todo mundo animado? Feliz? Então tá bom. A gente vai orar por vocês, a igreja vai orar por vocês. Vocês não precisam ficar olhando para mim, não. Pode virar lá para ver a igreja, ó. Olha lá a igreja olhando para vocês. Igreja, vamos ficar de pé, estenda sua mão na direção das nossas crianças. Tá vendo? É novidade, né? Elas não estão acostumadas ainda, né? Então, estenda sua mão na direção deles. E vocês, ó, vocês vão abrir as mãozinhas assim, ó. A gente vai orar por vocês, tá bom? Essa mãozinha aberta assim significa que vocês estão recebendo a bênção que a igreja está dando, está ministrando sobre a vida de vocês. Senhor, nós estendemos nossas mãos como igreja sobre as nossas crianças, sobre os nossos filhos, Pai. Pedindo, Senhor, que o Senhor plante no coração deles a Tua palavra. Nossa missão como igreja, formar vidas em Jesus, ela se torna tão literal, Deus, tão profunda e real quando nós nos dirigimos às nossas crianças. Nós queremos semear nessas vidas, Deus, para que elas cresçam mesmo como brotos cujas raízes estão fincadas no alicerce que é Jesus. Nós abençoamos nossas crianças para que elas cresçam mesmo e formem suas vidas em Jesus Cristo. Pai, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Podem ir lá para a classinha. Se seu filho já fez o check-in, é só ir direto com as tias aí do Kids. Se seu filho está aqui e não fez o check-in e você quer deixá-lo lá no Kids, essa é a hora. Se você não conseguiu fazer antes da celebração, você pode ir lá fazer o check-in para o seu filho participar da programação das crianças. Como eu ia dizendo, nós estamos dando início a esta série de mensagens sobre família, chamada Projeto Família, e hoje nós vamos falar sobre o começo do projeto, o início desse projeto importantíssimo chamado família. E eu quero convidar você então a ficar de pé mais uma vez, e você vai ler comigo dois salmos da palavra de Deus, o Salmo 127 e o Salmo 128. Abra a sua Bíblia aí em Salmos 127 e 128, nós vamos ler todos juntos, a uma só voz, estes 11 versos. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois Ele concede o sono a quem ama. Os filhos são a herança do Senhor,
e os frutos do ventre uma recompensa. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Esse é o Salmo 127. Agora o Salmo 128. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera dentro da sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, que você veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Podem se assentar. Essa série é uma série muito especial porque trata de algo importantíssimo na nossa vida: família. Quando eu digo que a família é algo importantíssimo, não significa que para todos nós o significado da família seja sempre positivo, seja sempre encorajador, seja sempre motivo de gratidão, de satisfação. Eu sei que muitos de nós passamos no passado ou estamos passando por lutas em relação ao nosso casamento, ao relacionamento com os nossos pais, ao relacionamento com os nossos filhos, ou estendendo a família para um sentido mais amplo, aquela histórica dificuldade entre a sogra e a nora, os sogros e o genro. Talvez você esteja vivendo momentos ou venha trazendo histórias de insucesso, de decepção, de frustração na construção da sua família. Mas mesmo com essas experiências negativas, você há de concordar comigo que família é algo importante, porque se não fosse importante, você não ficaria tão ferido quando as coisas não vão bem, não ficaria tão machucado quando as coisas não são como deveriam ser. E nós estamos iniciando esta série de mensagens cujo objetivo é refletirmos sobre família como um projeto de Deus, mas também um projeto seu, um projeto que nós fazemos. A palavra de Deus diz que é do homem fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então é natural que nós façamos planos, que nós projetemos nosso futuro, e é importante fazer isso. É importante planejar, é importante pensar e projetar alvos para você mesmo, para o seu futuro, para a sua família, para a sua carreira. Tudo isso é importante fazer, é importante projetar. Por isso a gente deu para vocês um cartão, você deve ter recebido na entrada. Tem sobrando ainda aí? Tem? Se você não recebeu, levante sua mão, que aí os nossos voluntários podem entregar para vocês. Nesse cartão, de um lado está escrito meu projeto, do outro lado está escrito projeto de Deus. Aí eu quero dar no início dessa mensagem agora 3 minutos aí, vai ser menos, mas 3 minutinhos, 2, 3 minutinhos, para você escrever no lado meu projeto. Escrever se você é solteiro, se você está namorando, se você é noivo, se você é casado. Qual é o seu projeto de família? Não precisa colocar tudo, mas coloca alguns itens que para você são importantes serem firmados, serem reforçados. Coloque aí na parte meu projeto, ok? Eu vou te dar uns minutinhos para você fazer isso.
Você pode escrever também no celular, se você quiser. Os mais tecnológicos aí. Ok. Você pode ir escrevendo também nos intervalos aí que as ideias forem surgindo. Mas a proposta é que você escreva desse lado onde está meu projeto. E que ao longo da mensagem você vá anotando talvez aquilo que o Senhor for falando ao seu coração através do que eu vou compartilhar com vocês. Que você entende que é o projeto de Deus. Porque do outro lado da folha tem o projeto de Deus. E aí você vai colocar o que é do projeto de Deus. E a ideia é que você leve para casa e faça o exercício de olhar os dois lados. Meu projeto, projeto de Deus. Meu projeto, projeto de Deus. E aí fazer um alinhamento entre aquilo que você planeja e aquilo que você entende que Deus quer para o seu relacionamento. Hoje, nós estamos falando sobre começar o projeto, sobre desenhar este futuro. Como toda boa construção, quem aqui já construiu, já reformou sua casa? Levanta a mão aí para eu saber, vai lá. Quem já passou por uma reforma, por uma construção? Uma experiência gostosa, né, gente? Que saudade vocês têm, não tem? Hein, daquela construçãozinha, aquela reforma, você morando dentro do apartamento. Que delícia chegar em casa, aquela poeira, você tem que soprar o pão para sair a poeira, para você poder passar manteiga e comer com um cafezinho. A família é uma construção. E toda construção começa com um desenho, com um projeto, começa no planejamento, na escolha do terreno, na preparação dos materiais. E quando nós falamos do projeto família, também precisa ser assim. Precisa haver planejamento, precisa haver uma definição prévia do que serão os fundamentos para a construção, para a edificação desta família. Então hoje eu quero falar com vocês sobre esta fase, namoro e noivado. E aí quando eu falo namoro e noivado, muitos aqui podem pensar assim, não é pra gente. Já casei, uns já falam, estou casado há 30 anos, outros já falam, já casei, já divorciei, já casei de novo, já divorciei de novo. Não é para mim essa mensagem, não, é para você sim. Se você deseja, aquele que está divorciado, deseja constituir família, você precisa urgentemente dar atenção especial para o que vai ser falado hoje aqui. Porque talvez, as suas experiências de insucesso ou a sua experiência de insucesso tenha a ver com essas questões de fundação que nós vamos tratar aqui hoje. Então, é para todos darem muita atenção. Talvez você precise dar atenção porque você planeja ser pai, mãe, e você vai precisar orientar seus filhos quando esse tempo chegar. Por exemplo, meus filhos estão na adolescência, o meu mais velho já está fazendo 17 esse ano, então daqui a pouco o namoro começa a bater a porta e aí eu preciso também desses conceitos para poder conversar e orientar o meu filho. Há alguns anos atrás, aconselhando uma jovem, a jovem foi ao meu gabinete para conversarmos, e sentou na minha frente, e ela é uma jovem muito sincera, muito franca, muito transparente. Ela sentou e disse assim: pastor, eu acabei de me converti há pouco tempo, e eu já tenho um namorado, e eu estou percebendo que algumas coisas que a gente vive no namoro parece
que não são o plano de Deus para o namoro. E eu vim aqui para que o Senhor me explique o que são essas coisas que Deus não se agrada e por que eu tenho que mudar. Porque aí, se eu tiver que mudar e eu entender isso, eu vou mudar, porque eu quero que a minha vida esteja conduzida pela vontade de Deus, desde o momento que eu entreguei minha vida a Jesus. Esse mesmo desejo precisa habitar em cada um de nós, esse desejo de ajustar, de alinhar e de estabelecer bons fundamentos para a nossa construção. Porque você há de convir que numa construção, se você começar errado, vai dar errado. Se você começa a construir as primeiras faixas de tijolos de uma parede sem o prumo, quando você terminar a parede, o que vai acontecer com a parede? Vai cair. Ela não sustenta. Então a gente precisa olhar para os fundamentos, para a fundação e começar do jeito certo. Mas aí você que já começou, que já está casado, você pode pensar, pastor, deu ruim para mim, porque eu não sei se eu comecei do jeito certo. Mas aí a boa notícia é que nós cremos num Deus que restaura todas as coisas. Então talvez olhar para os fundamentos hoje vai ajudar você a olhar para aquilo que está errado na fundação do seu casamento, chamar a sua esposa, chamar o seu marido e dizer, vamos fazer um alinhamento, vamos fazer um conserto, porque provavelmente as rachaduras que nós estamos tendo ao longo do caminho na nossa relação vêm dessa fundação ruim e nós precisamos então rever a nossa fundação. Hoje essa mensagem vai ter um pouco de cara de palestra. Ok? Vão ser muitos conceitos, muitas ideias para compartilhar com você. Então, se você quiser anotar, prepare seu celular para anotar, ou um caderno, ou uma folha de papel para você anotar, porque nós vamos falar primeiro sobre, nesse projeto, nesse desenhar o futuro, nós vamos falar em duas etapas. A primeira etapa é o cronograma desse projeto. Qual é o cronograma que nós precisamos seguir no projeto de constituir uma família? Especialmente nessa fase que nós estamos tratando. Os principais fundamentos que nós precisamos ter, vivenciar, fortalecer, exercitar nessa relação namoro, noivado, para que nós possamos construir uma família firme, bem edificada, sólida no Senhor. Então, primeiro vamos falar sobre o cronograma adequado. Eclesiastes capítulo 3 diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Se a gente souber viver as coisas no seu determinado tempo, no seu devido tempo, nós conseguimos passar pelas diferentes estações da vida de uma maneira mais saudável, mais equilibrada e mais abençoadora, tanto para nós quanto para aqueles com quem nós nos relacionamos. Então, na cronologia, na programação da construção da família, a primeira etapa chama-se amizade. Antes de pensar em se relacionar em um namoro, você precisa desenvolver uma amizade. Amizade é conhecer o terreno. Conhecer o terreno em que você pretende, talvez, construir, edificar a sua família, construir a sua casa. Antes de namorar, desenvolva uma amizade sólida. Conheça a pessoa em diferentes contextos. Conheça a pessoa na roda de amigos. Conheça a pessoa nos encontros comunitários. Conheça a pessoa
olhando sobre como ela cuida da sua própria vida, dos seus estudos, da sua carreira, como ela cuida da sua própria família, para aqueles que são mais maduros, como ela lida com seus pais, como ela lida com os seus familiares, quais são os valores que essa pessoa preserva na sua vida. Em geral, qual é o comportamento que ela tem diante de circunstâncias diferentes, quando está alegre, quando está triste, quando está indignada, quando está eufórica. É na amizade que você consegue ir percebendo essas coisas sem a intromissão do sentimento chamado paixão. Aquele sentimento que toma nossos olhos, nosso nariz, nosso olfato, nossa visão, nosso tato, e a gente começa a ter uma dificuldade, às vezes até, de ter um bom julgamento a respeito das coisas, antes que sejamos assaltados e invadidos por aquilo que chamamos de paixão. É importante cultivar uma boa amizade, para que a decisão de dar o próximo passo seja uma decisão tomada conhecendo o terreno em que será construído. Eu tenho uma tia que tem uma casa de praia maravilhosa, uma mansão de praia. São 7 suítes a casa. E quando eles foram construir essa casa, eles enfrentaram um grande desafio, porque a casa é daquelas que você sai da porta de casa, tem uma piscina. Você atravessa a piscina, pisa na grama. Você abre a portinhola no final da grama, pisa na areia. É assim. E qual foi o desafio que eles tiveram quando foram construir a casa? Porque o terreno todo deles é praticamente areia. E a Bíblia já diz, né? Que a casa construída na areia é complicado, né? Pois é, eles tiveram que fazer uma fundação absurda para poder a casa ficar firme, mesmo num terreno arenoso. Tiveram que furar aquele chão muito, muito fundo e encher de concreto em várias áreas, para poder aquela estrutura sustentar a casa que eles queriam construir. A amizade é essa fase do relacionamento em que nós vamos conhecer bem o terreno em que pretendemos construir a nossa família. Sim, é na amizade que você vai conseguir avaliar se aquele ou aquela tem as características que realmente você procura para construir com alguém a sua família. Depois da amizade vem a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? O que vocês acham? Depois da amizade? Hein? Vocês não querem arriscar, nem arriscar? Fiquem tranquilos, ninguém vai ser punido se errar, não. Qual é a próxima etapa depois da amizade? Namoro, muito bem. É no namoro que nós iniciamos a fundação daquilo que queremos construir. O namoro é um tempo de conhecimento mais profundo, sempre dentro dos limites da pureza. No namoro é hora de conhecer a família um do outro. O namoro é o momento de conhecer as compatibilidades e diferenças um do outro. Parênteses nessa parte aqui, asterisco, sublinhado e com marca-texto. Não se trata de química. Ok, jovens? Para com essa baboseira de a gente tem que descobrir se tem química. Química, gente, é para fazer remédio, é para fazer veneno, é para fazer cosmético, é para fazer essas coisas. Química não é para você descobrir se aquela pessoa é a pessoa que Deus quer que você construa a sua família. Se é com ela que Deus quer que você construa a sua família. Não é química. Não se trata também, jovens, e também os não tão jovens. Antes de eu falar dessa segunda parte, é interessante
que na igreja a gente vê isso bem comumente, assim, é comum ver esse movimento na igreja. Quando o pastor é de adolescentes e de jovens, ele prega e ele fala de várias regras para o namoro. Não pode isso, não pode aquilo, tem que se segurar, né? Segura isso, segura aquilo, se segura, meu filho, se segura e tal, não sei o quê. E é um tal de segura. Aguenta firme até o casamento. Mas é interessante também que quando o namoro começa nos 30 mais, 35, 36, nos 40 mais, os pastores, eles fingem demência. Né? Pastor, você viu que o fulano lá, quarentão, começou a namorar com a moça lá, 37, ele 42, ela 37, e eles estão precisando de aconselhamento. Aí o pastor fala, rapaz, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar o que eles precisam ouvir? A gente parece que a igreja fica acanhada de tratar dos princípios para o namoro, quando o namoro não é mais de adolescente e de jovem. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, 30 mais, 40 mais, 50 mais, 60 mais, 70 mais, você que ainda está vivo, quer namorar e quer começar uma família, mesmo nos 45 do segundo tempo. Os princípios que se aplicam aos de 20 anos se aplicam a você também. Se você quer um projeto que seja de Deus para a sua vida. Você quer um projeto de Deus para a sua vida? Os princípios não foram escritos com categoria de idade. Eles foram escritos para todo aquele que quer construir uma família. Ok? Agora eu vou entrar. Descobrir compatibilidade e diferenças não significa intimidade sexual antes do casamento. Vou repetir. Descobrir se há compatibilidades ou incompatibilidades, diferenças entre você e a pessoa com quem você está namorando, não é levá-la à intimidade sexual. A intimidade sexual atrapalha, não ajuda. Ela atrapalha você a tomar as decisões certas. A desenvolver antes um entrosamento emocional, espiritual. Porque a intimidade física, ela toma o espaço. E não me venham com a ideia, com a teoria de que é só físico. A gente precisa ver se tem o quê? Química. Para com essa besteira. Para com essa besteira, gente. Dar certo é a gente que faz dar certo. Dar certo não é igual comédia romântica. A gente vive uma geração da comédia romântica. Como é que é a comédia romântica? O filme tem 2 horas. Você passa 1h50 vendo o cara só se dando mal e fazendo de tudo para conquistar a mulher. E ele faz de tudo. Ele corre atrás, ele sobe em avião, ele pula de paraquedas, ele se pendura, ele faz de tudo para conquistar a mulher. E quando chega 1h50 de filme, o que acontece? Ele conquista. Os dois se abraçam, se amam e vão caminhar numa praia, e você olha os dois caminhando na praia e as letras começam a subir, e acabou o filme. E aí, você vai assistir uma outra comédia romântica, é a mesma coisa, e isso vai alimentando em nós uma percepção equivocada de que todo o esforço para dar certo é antes de conquistar. Depois que conquistar, você pode virar um ogro, porque já conquistou, ou a mulher pode virar uma bruxa, porque também já conquistou. Então, essa intimidade sexual vai atrapalhar você de enxergar as coisas mais importantes
comunicação saudável. Qual é a terceira etapa? Namoro, depois noivado. O noivado é a finalização da fundação. Qual é, na prática, a grande diferença entre namoro e noivado? Qual é a diferença? A diferença é só calendário. No namoro, você não tem ainda a data do casamento. No noivado, você já tem que ter a data do casamento. Viu, rapazes? Não peçam a menina em casamento sem ter já uma proposta de data. Isso não se faz. Sejam homens. Quer se comprometer, então se compromete. Chama ela, faz todo o auê que você planejou de comédia romântica. Faz todo a surpresa, bota a aliança escondida dentro do último buraco do jogo de golfe, apesar da gente não jogar golfe aqui. Pense em outra coisa. Você pode pensar, ser criativo, mas quando você disser assim, quer casar comigo? E ela disser sim, você levanta, abraça ela e fala, dia tal. Rapaz, mulheres, fala pra mim, mulheres, sim ou não? Na hora que você levantar e disser, é no mês tal, no dia tal, ela pode até sugerir outra data, mas que ela vai gostar de saber que tem data, ela vai gostar. A diferença entre namoro e noivado é isso, é calendário. Mas no noivado, há algumas atitudes que precisam ser tomadas. Primeiro, buscar aconselhamento pré-casamento. Curso de noivos, casal conselheiro, o pastor, o líder. Segundo, planejamento prático da vida a dois. E aí, como é que vai ser? Quantos filhos você quer ter? 5, 6, 7, quantos? Também é uma preparação espiritual para essa aliança, entender o que é casamento, buscar na palavra o que vocês vão fazer um com o outro e diante de Deus. E por último, resolver questões pendentes. Esse é o cronograma para você começar a construir sua família. Agora vamos para a segunda parte, porque todo projeto precisa ter uma boa fundação. Então nós vamos falar sobre esses elementos fundamentais nessa fase de namoro e noivado que precisam existir dentro do casamento. Primeiro, fundamento 1, propósito claro. Olha o que diz Eclesiastes 11:9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Ande pelos caminhos do seu coração e conforme tudo o que agradar aos seus olhos. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Nesse mesmo texto de Eclesiastes, o rei Salomão diz: jovem, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Precisa haver um planejamento, uma visão de propósito clara que contemple algo que vai ser feito diante de Deus. Então, uma pergunta importante é: por que você quer namorar? Qual o propósito de você namorar? Qual o objetivo do seu relacionamento? Eu aprendi com meu pastor da juventude que todo namoro é sério. Todo namoro é sério. O que significa isso? Que todo namoro deve começar vislumbrando o quê? Hein, gente? Casamento. Pastor, você está dizendo então que eu já tenho que namorar já para casar? Sim. Você já tem que namorar para casar. Significa que você vai casar? Não. Porque o namoro é exatamente para você decidir se casa ou se não casa com essa pessoa. É um processo de aproximação, de conversas importantes, de experiências importantes
que vão fazer você decidir se vai ou não casar. Mas todo namoro precisa vislumbrar o casamento. Então, adolescentes, 13, 14, 15 anos, vai estudar, gente. Ei, vai estudar, vai jogar bola. Para com essa conversa, não está na hora ainda não. Não dá para você pensar em casamento ainda não. Vai fazer o que se casar com 16 anos, com 17? Não responde. Adolescência não é hora de casar, ou de namorar. De casar com certeza, né? Adolescência não é o momento de namorar, porque o namoro vislumbra o casamento, e a adolescência ainda está muito distante dessa realidade. Sabe com quantos anos eu comecei a namorar? Com a minha esposa? Sabe? 14 anos. Ou seja, eu não sou um bom exemplo. É o momento fariseu aqui, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas desde quando eu era pastor de adolescentes, eu dizia para os adolescentes, olha, eu casaria com a mesma mulher, na mesma idade que nós nos casamos. A diferença é que eu teria começado a namorar com ela uns 6 anos mais tarde. Porque quando nós começamos a namorar, nós estávamos na adolescência. E foi difícil. Foi difícil constituir durante 10 anos um relacionamento que estabelecesse uma boa fundação para o casamento. Foi uma luta grande, 10 anos, apaixonado por uma mulher apaixonada por mim, e a gente firmes e desejando construir a família segundo a vontade de Deus, vivendo o cronograma desse projeto, cada etapa no seu tempo. Não foi fácil. Então eu não recomendo que comece cedo, porque precisa estar pronto. Namoro não é entretenimento, diversão. No namoro tem diversão? Tem, deve ter, deve ser legal, deve ser divertido, vocês precisam ser amigos. Mas o namoro não é entretenimento nem diversão, o namoro é coisa séria. O namoro não é experimentação sexual. Namoro não é fuga da solidão. Namoro não é status social, não é para você dar a mão para sua namorada e fazer inveja nos seus amigos. Namoro não é para isso. Namoro é tempo de conhecimento mútuo, de crescimento juntos em Cristo, discernir sobre o futuro, investimento na vida um do outro em direção ao propósito que Deus tem para cada um. Então, o primeiro fundamento, propósito claro. E o propósito só vai ser claro se houver maturidade para isso. E se a relação for construída com a seriedade que essa maturidade possibilita. Fundamento 2. Pureza de coração. Jesus diz no Sermão do Monte, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Pureza não é apenas sobre comportamento físico, não é sobre castidade somente, mas é sobre motivações, intenções e desejos do coração. Honestidade nas intenções. Sabe o que eu mais ouço quando eu vou aconselhar moças que estão iniciando um relacionamento ou estão em alguma fase já do namoro? Eu ouço constantemente isso. Meu namorado está dizendo para mim assim, a gente já se ama, a gente vai se casar. Por que a gente não pode fazer agora? Aí sabe o que eu aconselho para elas a fazerem? Devolverem a pergunta. Fala assim, devolve a pergunta para ele, fala assim, a gente se ama. A gente já escolheu um ao outro. Por que não esperar casar? Não faz sentido também? Hã? E eu entendi, olhando para a palavra e ao longo de anos de aconselhamento,
eu entendi que Deus criou um conceito que eu chamo de o binômio de Deus. O que é o binômio de Deus? Deus criou um padrão de relação para que nós possamos desfrutar de bênção quando nós obedecemos este padrão, este binômio que Deus estabeleceu para não só a relação entre um homem e uma mulher, mas também a relação com a natureza, a relação com o próprio Deus. E esse binômio é formado da seguinte maneira: compromisso, benefício, bênção. Primeiro, o que vem? Compromisso. Segundo, benefício. E aí, com a união desses dois, a soma desses dois, se estabelece a bênção do Senhor. Na matemática de Deus, a ordem dos fatores altera o resultado. Se você inverte esse binômio e você coloca benefício antes de compromisso, aquilo que poderia se tornar bênção se torna um problemão para a sua vida. Se torna um problema para a sua vida. Há uns anos atrás, num acampamento, um jovem perguntou para mim assim: pastor, por que a gente tem que esperar o casamento para poder ter intimidade sexual? Aí eu falei assim: você quer ir para o céu? Aí ele falou: que isso, pastor, já apelou. Queria me abrir, mas já fiquei com medo agora, né? Eu falei: não, peraí, escuta a minha ideia. Você quer ir para o céu? Quero ir para o céu. Mas como é que você vai ter certeza de que você vai para o céu? Aí ele: crendo em Jesus. Eu falei: muito bem, sua teologia é ótima. Então você está me dizendo que você quer ir para o céu, benefício. Mas você só vai para o céu se você entregar a sua vida a Jesus, compromisso. Então primeiro você se compromete com Jesus, depois você ganha os benefícios de se comprometer com Jesus. Você não tem como desfrutar do céu sem Jesus. Só há uma forma de chegar ao céu: entregando sua vida a Jesus Cristo. Falei, quando você quer viver a vida sexual antes de se comprometer, você está invertendo os valores de Deus. Você está dando mais valor para o benefício do que para o compromisso. E não é assim que Deus opera. O binômio de Deus é: primeiro você se compromete, depois você se beneficia. E aí, nessa ordem, você vai desfrutar da bênção de Deus. Honestidade de intenção. Meninas, se o rapaz está insistindo nessa pergunta, você termina. Não importa em que fase esteja, você pode já estar com a data marcada. Se ele insistir nisso, termine. Porque ele não está entendendo o que de fato está fazendo com você diante de Deus. Rapazes, se vocês estão nessa agenda, mudem. Porque o que vocês estão construindo não é o projeto de Deus para vocês, mas é só o projeto de vocês mesmos. Fundamento 3. E quando eu digo moças e rapazes, são moças de até 70 anos, tá? E rapazes também. Quer dizer, de qualquer idade, porque vai que eu falo até 70 e os de 75 falam: opa, escapei dessa. Fundamento 3. Comunidade e prestação de contas. Romanos capítulo 12, versos 4 e 5, o apóstolo Paulo fala que nós somos corpo com muitos membros. E esses membros não têm todos a mesma função. Assim, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros. O relacionamento não pode ser vivido isoladamente. Casais que já estão namorando, que já são noivos, vocês precisam de apoio, de orientação e de supervisão da sua comunidade de fé.
Através de quem? Através dos seus pais. Se não é possível através dos pais, através dos seus líderes diretos. Através de amigos maduros que caminham com vocês, amigos espirituais, casais mais maduros. Através da igreja. Esta comunidade existe para apoiá-los. Não vivam o relacionamento de vocês isolados da comunidade. Porque a gente não consegue lidar com tudo sozinhos. A gente precisa de ajuda em várias situações. Então cultivem essa busca por ajuda, essa iniciativa de dizer o que vocês estão enfrentando e como vocês precisam de orientação, de aconselhamento, de apoio, de suporte e de ajuda. Fundamento 4. Comunicação verdadeira. Mateus 5,37, Sermão do Monte também. Jesus diz o quê? Quando disserem sim, que seja realmente sim. Quando disserem não, que seja não. E o que passar disso vem de onde? Do maligno. Então, casais, tenham conversas honestas sobre os seus valores, sobre os seus sonhos e expectativas. No aconselhamento eu digo para os casais que o casamento é uma dança. 2 para lá, complete. 2 para cá. 2 para lá, 2 para cá. O casamento é uma dança, onde ora eu concedo para que ela se realize. Em outro momento ela concede para que eu me realize. E ao longo da vida vai se formando uma bela dança, onde os dois vão aprendendo a celebrar as vitórias um do outro como a vitória de todos. O casamento não pode ser 2 para lá, 2 para lá, 2 para lá, 2 para lá, porque uma hora alguém vai dizer: ei, eu existo também, ei, eu também tenho sonhos, eu também tenho desejos, expectativas. Por isso é importante, antes do casamento, que as conversas sejam honestas sobre valores, sonhos e expectativas, para que as pessoas não entrem numa construção em que um quer construir uma casa, o outro de 2 andares, o outro quer construir uma casa térrea, um quer construir uma casa com 5 quartos, o outro quer construir uma casa com 3 quartos, e eles nunca se entendem naquilo que desejam e sonham. Sabe por quê? Porque nunca conversaram sobre isso antes, não foram honestos antes. Então sejam honestos sobre valores, sonhos, expectativas. Desenvolvam a capacidade de resolver conflitos de forma madura. Às vezes eu recebo casais já casados também, e eles estão num conflito ferrenho, não se entendem. E aí eu falo para eles: vocês precisam considerar 3 coisas igualmente, e geralmente a gente não considera. O que precisa ser tratado? É importante ou não? Sim ou não? É importante? O que nós estamos precisando consertar? O que nós precisamos conversar? O que nós precisamos acertar? É importante, sim ou não? Mas muitos de nós só dá importância para isso. Mas tão importante quanto saber o que precisa ser tratado é saber como nós vamos tratar e quando nós vamos tratar. Porque às vezes o cônjuge que está se sentindo prejudicado, ele só pensa uma coisa: hoje ele vai ouvir. Hoje ele vai. Me espera. E hoje ele vai ouvir. E aí, por conta dessa postura, você pode até ter razão naquilo que você precisa dizer, mas você falou do jeito errado, na hora errada. Perdeu tudo. Tudo foi por água abaixo. Porque você não observou outros 2 valores importantes, como o que precisa ser tratado. É como vamos tratar e quando vamos tratar. Então, precisa haver comunicação boa, madura, que foque em resolver conflitos e não simplesmente em ganhar disputas.
Precisa haver transparência sobre o passado e sobre as vulnerabilidades. Isso é tão importante. É importante, sabe por quê? Porque enquanto você performar para o outro, ou seja, enquanto você apresentar para o outro somente aquilo que você construiu e crê que é o que agrada a ele, ele vai estar amando, ou ela vai estar amando, uma performance e não uma pessoa. E você não vai se sentir amado, você vai se sentir refém dessa performance, e no dia que essa performance falhar, você vai sentir o pavor e o desespero de não ser amado, porque você passou, às vezes, uma vida inteira numa performance que não é a realidade a seu respeito. Então a melhor coisa é no namoro, você ser transparente sobre o seu passado, dizer coisas que você tende a esconder. Não é no primeiro mês de namoro não, gente, calma lá. Mas quando você estiver naquela transição entre namoro e noivado, é hora de ter uma conversa importante, de coisas que você precisa que o outro saiba. E eu vou dizer para vocês, não há nada, nenhuma sensação que supere a sensação de você colocar toda a sua sujeira diante de uma pessoa, e a pessoa, depois de ouvir toda a sua sujeira, dizer: eu amo você, e eu quero viver o resto da minha vida com você. Não existe, talvez, no mundo uma sensação mais gostosa do que essa, porque você se sente amado, amada, mesmo não sendo essa perfeição toda que às vezes a gente teima em aparentar. Fundamento 5, a gente está acabando. Fundamento 5 é crescimento espiritual mútuo. Hebreus capítulo 3, versos 12 e 13 diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, crescimento espiritual mútuo, orem juntos, encorajem um ao outro a buscar a presença de Deus, estudem a palavra juntos, participem ativamente da igreja juntos, sejam encorajadores na fé um do outro. Por último, fundamento 6, são 6 fundamentos. Compatibilidade de propósito. Isso aqui é importante, gente. Isso aqui é importantíssimo. Vocês precisam conversar sobre o futuro, sobre o que vocês sonham. Ver se a visão que vocês têm sobre famílias, sobre filhos é a mesma. Se vocês têm os mesmos valores fundamentais, se vocês têm sonhos que se complementam, não precisa ser o mesmo sonho. Vocês precisam enxergar que no sonho um do outro há uma capacidade de se complementar, de se ajudar um ao outro. No início do meu casamento, minha esposa viveu uma crise vocacional. Formada em odontologia, o início da carreira de dentista é muito difícil, ela ganhava muito pouco e ela começou a se frustrar. E ela disse: eu não sei se eu quero ser dentista, eu não sei o que eu quero, na verdade, eu estou perdida. E aí nós sentamos, conversamos e começamos também a orar juntos sobre essa questão, para que ela encontrasse esse senso de vocação. E aí ela definiu, em um determinado momento ela disse: eu já sei, eu preciso ter um trabalho que me dê tempo para cuidar da minha família e caminhar com você no ministério. Ok. Aí ela falou: eu acho que esse trabalho tem que ser no serviço público, porque é no serviço público que eu vou ter essa tranquilidade de poder trabalhar só no tempo acordado
e depois cuidar da minha família e cuidar das outras coisas. Falei, pois bem, como é que a gente vai fazer então para você passar no concurso que você vai ter que estudar? E aí na época eu não estava no ministério ainda. No meu trabalho eu tinha 6 meses de vacas magras e 6 meses de vacas gordas, porque nas vacas gordas a empresa distribuía os lucros para os funcionários. Então nós fizemos uma dança. Eu disse para ela, nos 6 primeiros meses do ano, você vai ter que trabalhar, porque senão a gente não segura as pontas. Mas no segundo semestre, você para de trabalhar, as vacas gordas vão chegar, e eu seguro as pontas e você, vai estudar. E foi o que a gente fez. A gente entrou numa dinâmica de equipe. Então nós alinhamos os nossos objetivos. Nós ajudamos um ao outro a alcançarmos nossos sonhos e nossos planos de futuro. Então é importante que você converse sobre o propósito da sua vida, sobre sua vocação, sobre o sentido que você quer dar para a sua vida. Por fim, eu quero dar os últimos conselhos para os que estão solteiros. Você que é solteiro, não está namorando, não está noivo. Cresça em maturidade espiritual. Não fique gastando seus pensamentos e suas orações o tempo inteiro pedindo para Deus alguém. Não faça isso. Cresça espiritualmente, busque o Senhor, desenvolva seu relacionamento com Deus. Desenvolva seu caráter, porque o segredo não é você encontrar a pessoa certa para você, o segredo é você se tornar a pessoa certa de alguém. E se você ficar gastando tempo só orando para Deus te dar uma pessoa, em vez de gastar tempo investindo no seu relacionamento com Deus mesmo, no seu crescimento espiritual, você não vai se tornar a pessoa certa de alguém. Então dedique-se a conhecer a palavra, conhecer os princípios, e ore e seja fiel à sua esposa e ao seu marido. Eu disse isso a um jovem uma vez, perguntei para ele, você é fiel à sua esposa? E ele ficou me olhando assim, sem entender. Como assim, pastor? Eu falei, assim, você é fiel à sua esposa? Ele falou, mas não tem nem namorada. Eu falei, e daí? Você é fiel à sua esposa? A fidelidade não começa só quando a esposa chega, a fidelidade tem que começar aqui, no coração. Então você que é solteiro, não está nem namorando, seja fiel ao seu marido e à sua esposa. Agora, se você está namorando ou noivo, algumas perguntas para vocês. Vocês estão construindo sobre fundamentos bíblicos? O relacionamento que vocês têm leva vocês para mais perto de Deus? Os valores que vocês guardam são compatíveis? A família de vocês está sendo honrada e respeitada na relação de vocês? Façam-se essas perguntas. Eu quero hoje, nessa primeira mensagem que nós estamos falando sobre o início do projeto, eu quero orar especificamente sobre aqueles que estão iniciando o projeto. Você que está solteiro, não importa a idade, mas você deseja construir uma família. Você que está namorando, que está noivo, está na fase de construir essa família. Eu quero orar por você, e se você deseja receber essa oração, eu quero convidar você a ficar de pé onde você está, para que nós oremos pela sua vida e pelo seu projeto. Na verdade, pelo projeto de Deus na sua vida. Esteja você solteiro, namorando ou noivo, noiva, fique de pé para que a gente ore por você, pelo seu futuro, por esse desenho do seu projeto e do projeto que Deus tem para a sua vida. Igreja, estenda sua mão na direção dos nossos irmãos. Muitos deles são nossos filhos, que estão aqui abrindo o coração e dizendo, Senhor, eu quero viver os teus planos. Eu quero viver o projeto que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, nós estendemos nossas mãos sobre aqueles que de pé se colocam dizendo, nós queremos viver o projeto de Deus na nossa vida. Nós queremos construir essa família orientados pelo Senhor,
fundamentados naquilo que o Senhor estabeleceu como princípios, para que nós tenhamos um futuro como o Senhor planejou para nós. E Pai, nós então queremos concordar com estes teus filhos e filhas, abençoando-os em nome de Jesus, para que eles cresçam espiritualmente, para que eles se comprometam profundamente, Senhor, e para que eles então corajosa e humildemente, com sabedoria e força, façam aquilo que é certo na construção do projeto chamado família na vida deles. Pai, nós os abençoamos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você construa esse projeto na presença e no cuidado do Senhor. Deus abençoe.